meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo, juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de ciências, e nós vamos falar sobre as funções do solo. Olhe, nós já estudamos sobre a Terra, sobre as camadas da Terra, a gente já falou sobre as coisas que degradam o solo, que degradam o meio ambiente como um todo, mas principalmente as que degradam o solo, as que degradam esta camada superficial da Terra, que é a que nós vivemos. E hoje a gente vai falar das funções do solo, para a gente compreender um pouquinho mais, ampliar essa compreensão de como o solo é importante para a gente. E a gente não pode deixar ele se degradar. A gente precisa fazer uma parada, uma reflexão e uma mudança de hábitos. E aí você me pergunta novamente, ô Pró, mas a gente é criança ainda. Sim, nós somos crianças e talvez até uma minoria, digamos assim. Mas nós podemos ser maioria quando a gente é esse agente de transformação e principalmente quando a gente é esse agente multiplicador de ideias, que é isso que eu gostaria que fôssemos, os multiplicadores de ideias. E aí, para a gente multiplicar ideias, nós temos que ter ótimas ideias. E para a gente ter ótimas ideias e sair multiplicando por aí, a gente precisa ter conhecimento. Então, vamos lá, meus amores. Funções do solo. Pois bem, o solo, essa camada superficial da Terra, essa que a gente está em cima nesse exato momento. Opa, estou sobre o solo, superfície terrestre. Exato. Esta camada que é formada, como a gente falou na aula passada, de minerais, de rochas, e que vai se construindo ao longo do tempo. Então, esta camada superficial que a gente vive sobre ela, chamada solo, ela tem diversas funções para nós seres humanos e funções positivas. Só vou falar de coisa positiva hoje. Por isso é que a gente precisa ter esta visão da importância do solo para a gente, da importância do solo para tudo que se faz, para tudo que se tem, para que a gente possa cuidar dele melhor. Vamos lá ver qual é a primeira função do solo. Opa, esta é a melhor. Produzir alimentos. Isso também a gente já sabe. Na aula de história a gente também está falando sobre isso, sobre a produção de alimentos. Então, a gente só pode produzir alimentos porque temos o solo. Ah, Pró, mas eu vi na TV que tem uma produção de alimento que é hidropônico, ou seja, é só com água. Sim, mas são pequenos vegetais. Então, para produzir alimento mesmo, em grande quantidade e de todos os portes de vegetal, de todas as alturas, de todos os tamanhos de plantas, a gente precisa do solo. E de um solo fértil, e de um solo bem cuidado, e de um solo respeitado. Ah, e aí eu falei de produção de alimento, para produzir animal também, precisa do solo, ele vai ficar flutuando? Não, não vai, Pró. Então, para produzir esse alimento que a gente fala que foi plantado e também para a produção animal e para produzir o alimento para o animal, para os animais. Ele é habitat desses animais e nosso também. Então, se ele não for bem cuidado, ele é nossa casa. Ninguém vai morar numa casa mal cuidada, por favor. Ele também, olha, fornece material, todo material. Nesse caso aqui, eu vou falar especificamente do material de construção, que é mais fácil da gente compreender. Então, para você construir uma casa, você vai precisar de areia, é do solo, vai ser retirado. Você vai precisar de cimento. O cimento ele já é uma base química, que já passou por um processo industrial, mas ele foi retirado de lá do solo. Vai precisar de calcário, foi retirado de lá do solo. Vai precisar de pedras para fazer a base, retirada do solo.
Ah, vai precisar daquelas coisas de ferro. O ferro é retirado do solo. Aquelas barras de ferro, aqueles vergalhões de ferro, aquela coisa toda, já é um produto que passou, já saiu da matéria-prima e virou produto, mas a matéria-prima veio do solo. Tá vendo aí, gente? O telhado é feito de argila do solo. Os tijolos, os blocos, feito de argila, solo. Ou mesmo que seja feita de areia com cimento, solo. Então, vem do solo. Se o solo não for bem cuidado, ele vai chegar uma hora que ele não vai poder nos oferecer isso. Outra coisa aqui que o solo fornece para a gente. Ah, ele é base da infraestrutura. Exatamente. Estamos falando de casa, de moradia, então, para se construir casa, precisa de ter pronto, para se construir prédios, para se construir pontes, para se construir qualquer uma outra arquitetura mais complexa, precisa de uma base muito firme. E essa base, ela é fincada no solo. O solo também é fonte de recurso genético e farmacêutico. Pois é, estamos dodóis e aí a gente vai buscar o remédio. Os cientistas vão buscar o remédio onde? Nas coisas que vêm do solo, nos micro-organismos que estão no solo, em plantas que vão vir do solo. Então, o solo é essencial também para a nossa sobrevivência. Olha só, ele regula as enchentes. Olha, o solo ele vai chupar, digamos assim, ele vai chupar a água da chuva, ele vai embeber, como chamamos, a água da chuva e evitar que essa água fique exposta por aí, causando enchente e invadindo as cidades e casas. Olha também, ele é habitat base para organismo, então ele é habitat natural para os organismos vivos que vão ser úteis com o decorrer do tempo, exatamente para esse solo ficar umidificado e ficar fértil para poder produzir todos aqueles alimentos que a gente falou inicialmente. Ele é fonte de nutriente animal também. Se o solo não tivesse lá, de onde era que ia vir os nutrientes para a nossa alimentação, para a alimentação dos outros animais do ecossistema? Não tinha como. Ele regula o clima, olha aí. Até nisso o solo é importante. O solo, nossa gente, ele filtra e purifica as águas, inclusive aquelas águas que estão de uma certa forma poluída. Ela pode sim ser passada por um processo de filtragem pelo solo. Então, por favor, ele também guarda lá dentro dele, lá embaixo dele, os lençóis de água que a gente já falou aqui também, e que precisam ser bem cuidados, porque ali é uma economia futura. Opa! Ele guarda uma herança cultural. Olhe, os estudiosos, quando eles querem saber do passado, do nosso passado, porque é muito importante saber do passado, nós também já falamos disso, é baseado no que nós sabemos do passado, que a gente organiza o nosso presente e pensa no futuro. Então, é muito importante saber de onde viemos, quais são as nossas origens. E o solo, ele é como se fosse um cofre. Sempre que os pesquisadores precisam saber algo sobre a origem humana, eles buscam fragmentos que ficaram guardados no solo de outras gerações, de pessoas, de animais que viveram aqui há milhões de anos atrás. No caso, como é que a gente sabe que os dinossauros já viveram na Terra? Eles não existem mais, foram extintos. Mas como é que a gente sabe que eles já viveram na Terra? Por causa de fragmentos que ficaram guardados no subsolo. E o homem, escavando, encontrou esses fragmentos. E para que isso serve? Isso serve para eles terem uma visão de como era a vida dos dinossauros e por que eles foram extinguidos da Terra. Porque isso pode acontecer com a gente.
Se eles descobrirem qual foi a causa, eles vão poder traçar metas para evitar que aquilo aconteça conosco, seres humanos, por exemplo. Então, o solo, ele também serve para ser este guardador, este cofrinho de herança cultural. Ele também, ó, produz combustível. Então, o petróleo, por exemplo, a gasolina, o gás, ele é produzido, ele é retirado do subsolo. O solo também, ele produz minério. Como a gente falou inicialmente, quando a gente falou do ferro, ele é retirado do subsolo. A matéria-prima é retirada do subsolo. E aí, quando ele passa por um processo de transformação nas indústrias, é que ele se transforma em barras de ferro e em outros produtos do ferro. Então, o ferro, o alumínio, tudo é retirado, bauxita, tudo é retirado do subsolo. Então, precisamos do solo para isso. E lembrem-se, são bens naturais que a natureza está oferecendo aí, está lá no solo, está lá no subsolo. Mas eles são bens naturais, mas são bens que podem acabar se não forem bem utilizados. E principalmente se este solo não for bem cuidado. Quando se fala em proteger o solo, em cuidar do solo, estamos pensando no nosso futuro, na nossa sobrevivência futura e dos nossos, é óbvio, e das outras gerações. Então, cuidar do meio ambiente, cuidar das árvores, cuidar das águas, cuidar dos animais e principalmente cuidar do solo é uma lição que a gente precisa estar vivendo todos os dias e principalmente, como eu falei para vocês no início, sendo um agente transformador e multiplicador. E aí a gente pode voltar àquele mesmo questionamento. Somos crianças, somos pequenos e somos poucos, sim. Mas se cada um de nós fizer a nossa parte, e principalmente, além de fazer a nossa parte, formos agentes multiplicadores, outras pessoas também serão educados, serão orientados, serão informados do que deve ser feito para que o solo possa ser bem cuidado. Uma coisa que a gente poderia fazer, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo criança e mesmo não sendo a grande maioria, e como a gente sempre acha que o nosso poder é muito pouco, uma das coisas que a gente poderia fazer seria fazer cobranças. Olhe, há uma ativista social americana, isso já tem muito tempo. Na verdade, eu nem era criança ainda, eu nem tinha nascido ainda, e essa moça já era uma adolescente, que ela fazia o seguinte: em um período de guerra, ela ficou muito preocupada com o que estava acontecendo com as pessoas. Então, muita gente indo para a guerra, muitos jovens indo para a guerra e morrendo na guerra. E a guerra matando também muitos inocentes, as batalhas matando muita gente inocente. E aí, o que ela fez? Ela começou a escrever cartas para o presidente do outro país, nem era para o presidente do país dela, era para o presidente do outro país, pedindo a ele, que no caso ela era americana, e ela escrevia cartas para o presidente da União Soviética, que era o outro país super forte da guerra. E aí ela escrevia cartas, muitas cartas. Às vezes ela chegava a escrever uma carta por dia, todo dia. E ela escrevia cartas para o presidente, mandava lá para a embaixada a carta, pedindo a ele, rogando a ele, e dando outras estratégias que levasse a boa convivência e que acabasse com aquela guerra, que pudéssemos viver em paz. E terminou que o presidente acabou lendo as cartas dela. Realmente a guerra acabou. Não especificamente pelas cartas dela, mas de uma certa forma as cartas dela sensibilizaram o presidente. Tanto que depois que a guerra acabou, o presidente convidou ela para ir lá, ele precisava conhecê-la, ele precisava conversar com ela, ouvir as ideias dela, até para algumas destas ideias, ele ver como faria para colocar em prática. Então, quando a gente diz somos crianças somos poucos, mas nós somos pequenos, a gente pode, mesmo sendo criança, mesmo sendo pouco, mesmo sendo pequeno, fazer as nossas ações, as nossas partes.
Uma delas poderia ser isso. Suponhamos que eu sei que na minha cidade há uma empresa que não cuida do meio ambiente. Retira muita coisa do meio ambiente, lucra com isso, mas não está cuidando, não está devolvendo nada em troca. Porque a gente sabe que precisamos sim tirar os recursos do meio ambiente. Eles vão servir para o nosso bem viver. Então a gente precisa, faz-se necessário que se criem animais, faz-se necessário que haja o derrube de mata para que esses animais, para que faça o local para onde esses animais serão criados, onde sejam plantados o alimento, o milho, o feijão, o trigo. Porém, isso pode ser feito de uma forma consciente, de uma forma inteligente. E aí, se eu sei que uma empresa está tirando tudo que pode lá do meio ambiente, lucrando bastante com isso e não está devolvendo nada, eu posso começar a escrever carta para essa empresa e pedir: olha, eu compro o seu produto, eu compro a sua massa de, eu compro a sua massa de cuscuz e sei que a sua massa de cuscuz é proveniente do milho que a empresa planta em lugar tal, mas ela não está cuidando do solo, está provocando assoreamento das margens do rio, está provocando o desmatamento, a erosão. E eu posso dar algumas ideias que pode mudar isso. E aí você pode ir fazendo essa listagem. Então, imagine se o dono dessa empresa, se o presidente dessa empresa recebesse todos os dias carta de 10 crianças. Gente, no final do mês, olha, o mês tem 30 dias. Suponhamos que todos os dias eles recebessem carta de 10 crianças, uma carta de cada criança. Seriam 10 cartas por dia. 10 vezes 30, que é a quantidade de dias do mês, 10 vezes 30 dá exatamente 300 cartas. Em um mês ele ia estar com 300 cartas lá. Ia ter uma hora que ele ia precisar fazer alguma coisa. Uma outra forma também é escrever ou ligar, ou mandar mensagens, ou mandar e-mail, ou mandar vídeos rápidos para a imprensa, para o sistema de televisão, por exemplo. Quando a moça do jornal daqui da nossa cidade faz o jornal, ela sempre dá um númerozinho lá. Você pode falar com o WhatsApp, belele, belele, e diz o número. Eu, inclusive, tenho o número no meu celular. Então, você pode filmar. Eu estou vendo uma coisa muito errada aqui no meu bairro que está prejudicando o solo. É um esgoto a céu aberto, é um buraco no meio da rua, enfim, uma beirada de rio que está sendo destruída, enfim, desmatada, sei lá o que, seja lá o que for. Pede o papai ou a mamãe para ir com você lá e fazer uma filmagem e manda para essa emissora. Olha, no meu bairro está acontecendo isso não é legal. Eu estudei, eu li no livro, eu falei com a minha pró mandou um vídeo para mim que estava falando que isso não é interessante. Tem como vocês fazerem uma matéria sobre isso? Porque aí muitas vezes ela só recebeu uma. Não vou fazer matéria não, só uma que vai, que isso nem é verdade, né? Mas suponhamos, aí eu vou fazer aquela mesma suposição. Suponhamos que 30 crianças mandem esse negócio errado que viu lá no bairro. Todos os dias. Vai chegar uma hora que eles vão ter... Não, vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Até porque o meu celular tá ficando lotado aqui de coisa que essas crianças estão mandando. Vamos ver o que está acontecendo lá nesse lugar. E aí elas vão fazer uma matéria sobre. A matéria vai ser vinculada na televisão. Muita gente vai assistir. E aí, veja, muita gente também vai ficar observando. Olha que coisa interessante aquelas crianças fizeram. Gente, isso não é legal mesmo, não. A criança tem toda a razão. E aí, muito mais pessoas falando, muito mais pessoas cobrando e as coisas acontecendo. Então, a gente precisa ser um agente transformador, mesmo que pequenininho. Mas a gente é criança, mas a gente tem uma força danada. Só precisa a gente querer. Então, meus agentes transformadores e multiplicadores de boas ideias, leiam o livro, assistam o vídeo, se for preciso assistam mais de uma vez, nem me incomodo. Façam a atividade, mandem para mim e, principalmente, reflitam sobre o que a gente pode fazer de melhor. Um grande beijo, um abraço bem apertado, um abraço virtual
bem apertado, porque eu tô com muita saudade de vocês. Tchau, meus amores. Até amanhã.